Olá, bom dia. Eu sou Fernanda Baldiotti, editora assistente do site do Ela. Estou aqui hoje com a Karina Arruda, expert em cílios. Obrigada, Karina, por ter vindo, por estar aqui conosco. E hoje, olha, a Karina da MyLash, ela vai explicar tudo sobre extensão de cílios. A gente olha as atrizes lindas, maravilhosas, né, com aquele olho todo trabalhado, a gente acha que aquilo ali é cílios postiço, é muito rímel, não. Karina vai explicar aqui todos os truques sobre extensão. Então, se você tiver alguma dúvida sobre isso, pode colocar nos comentários que eu vou fazer aqui, passar as perguntas para a Karina, né? E Karina, eu vou começar te perguntando como que é esse boom, né? Assim, a gente viu, eu falo que sobrancelha e cílios viraram os grandes vedetes da maquiagem, a gente pode dizer isso? Sim, sim. Na verdade, a sobrancelha, ela já estava num momento muito em alta. E a extensão de cílios, ela veio com um outro olhar, né, pra gente, o que a gente pode fazer para ficar ainda mais bonita, né, com o nosso rosto mais simétrico. A extensão de cílios, ela cria um efeito muito legal no olho da mulher, né, e uma coisa que eu costumo dizer para todo mundo é que o cílio, ele é um excelente, representa muito o que é a feminilidade, né, então quando a gente é pequenininho, quando a gente olha o desenho, por exemplo, a gente vê lá os desenhos, a Minnie e o Mickey, eles são idênticos, né? Mas a Minnie tem cílios e o Mickey não tem. Ah, bacana. O Pato Donald e a Margarida também são idênticos, né? Mas ela tem cílios. Então, isso já desde pequenininhos, a gente já é influenciado em relação a os cílios ser representar, né, a feminilidade feminina. Então, quando a extensão de cílios ela chegou no Brasil, ela se tornou um boom justamente por isso. Eu acho que a mulher, cada dia, ela quer se tornar mais independente, cada dia ela quer ficar mais bonita, não ter que ficar o dia inteiro colocando rímel, né? Exatamente. E tem isso também, né, da questão da falta de tempo, né, e de você já acordar bonita com a extensão. Você não precisa ali ficar, parece que você tá sempre maquiada, é essa a sensação? Sim e não, né? Porque existem vários efeitos que a gente pode construir com a extensão de cílios. Eu posso colocar uma extensão de cílios em você muito sutil, posso colocar um cílio marrom para criar um efeito bonito, porém as pessoas olham para você e não sabem o que é que você tem, sabe? E também posso criar um efeito muito mais dramático, né? Com cílio mais volumoso, com cílios mais escuros, para poder dar o efeito de estar maquiado o tempo inteiro. Então, é um pouquinho mais de cada pessoa. A gente vai construir, né, para cada pessoa uma extensão de cílios ideal, mas sempre você vai acordar se sentindo mais bonita, né, e mais independente da maquiagem, porque com a extensão de cílios você fica bonita sem estar maquiada. E isso eu acho que é o maior plus que a gente ganha com a extensão. Uma coisa que a gente estava conversando antes aqui, que eu achei super interessante, porque uma amiga minha colocou quando ela foi casar, né? E a Karina falou que tem uma grande procura de noivas. Por quê, Karina? Eu achei isso super curioso. Então, a mulher, quando ela vai casar, primeiro que já existem várias inseguranças, né, naquele momento, que é um momento muito especial para ela. E chorar é uma coisa quase que impossível de não acontecer com uma mulher no casamento, exatamente. Então, o cílio postiço, né, que é uma coisa que todo mundo utiliza na maquiagem, quando ela tá fazendo quando ela tá lá no casamento dela, ela fica insegura, porque se ela chorar, ela pode deixar sem querer o cílio sair, e isso vai comprometer ela nas fotos. O rímel vai borrar, né? Exatamente, o rímel vai borrar, vai desmontar a maquiagem dela. E a extensão de cílios, ela dá uma tranquilidade a mais para aquela noiva. E quando ela vai embora para a lua de mel e depois ela vai viajar com o marido dela, todos os dias ela vai acordar bonita. Então, isso vai ajudar ela nas fotos da lua de mel dela. É muito legal para as noivas. E qual é o tempo que deve fazer antes, por exemplo, de um casamento? Porque a extensão tem uma durabilidade, né, Karina? Sim. Qual é essa durabilidade? Qual o tempo, no caso, ideal para fazer antes de um casamento? Eu recomendo o seguinte, a noiva, a gente tem que sempre achar o formato ideal para ela. Então eu recomendo que ela faça pelo menos 2 extensões de cílios antes da extensão do casamento. Por quê? Porque pode ser que ela ache grande demais, pequeno demais. Pode ter alguma coisa que interfira no resultado ideal que ela quer. Então eu costumo fazer umas 3 extensões antes, né? A média de durabilidade da extensão sempre vai variar de pessoa para pessoa. Por quê?
Depende da quantidade de maquiagem que eu utilizo, depende do tipo de pele que eu tenho, se eu tenho uma pele muito oleosa, se eu não tenho, se eu sou uma pessoa que uso lente de contato e mexo muito com os olhos, se eu sou uma pessoa que durmo com a cabeça no travesseiro, tudo isso influencia na durabilidade. Então, a média, a nossa recomendação na empresa, né, com a gente, é que a pessoa faça a manutenção a cada 3 ou 4 semanas. Mas isso depende muito de pessoa para pessoa. A pessoa, dos cuidados que vai ter também, Exatamente. Né? Antes da gente falar disso, porque, né, dos cuidados, de como pentear, se pode usar rímel ou não, que são uma das dúvidas mais comuns, eu vou pedir aí o Mau pra gente mostrar alguns tipos para você explicar as diferenças dessas extensões e a diferença das técnicas, do formato, e aí a gente vai ver alguma das famosas, assim, porque a Karina é expert. Olha, na lista dela de clientes tem Isis Valverde, Débora Seco, Mariana Ximenes, Giovanna Lancelotti, Giovanna Eubank. Eu poderia ficar aqui, ó, só falando o nome de artista. A gente vai ver algumas dessas, alguns trabalhos que a Karina fez. Vamos ao primeiro, Mau? Olha, essa aí é a técnica clássica com formato gatinho. O que é essa técnica clássica, Karina? Então, o cílio clássico, ele é uma extensão de cílios colada em um cílio natural, tá? Sempre um cílio em um cílio natural. Com a técnica clássica... Um a um. Gente, quanto tempo demora para fazer mais ou menos? A extensão de cílios, né? A primeira vez a gente costuma demorar 2 horas quando uma profissional sênior, né? Que já tem habilidade suficiente para poder construir uma extensão de cílios completa. Então, demora um pouquinho o procedimento, mas quando a gente demora esse procedimento 2 horas é porque a gente está ali isolando o cílio natural para que não exista a possibilidade de grudar um cílio natural no outro para justamente preservar o cílio natural da cliente, né? Porque a extensão de cílios ela tem que ser muito consciente. A profissional que faz a extensão de cílios tem que o tempo inteiro se preocupar em deixar com que o cílio natural da cliente nasça e cresça de forma natural. Pra você não ficar careca de cílio, né? Que é um medo aí que as mulheres têm também, né? Exatamente. Aqui, né, como a gente não estuda isso na escola, a maioria das vezes a gente não sabe que o nosso cílio, ele nasce, cresce e morre. Assim como qualquer outro pelo do corpo, né? Existe um tempo desse ciclo, né? O ciclo de crescimento de um cílio é de mais ou menos 120 dias, mas isso varia de pessoa para pessoa. A sobrancelha, por exemplo, ela dura 4 meses, então o ciclo de crescimento pode durar até 4 meses entre cada pessoa. Então, o fato do nosso cílio nascer, crescer e morrer é muito... A gente não repara nisso no dia a dia. Quando a gente começa a usar a extensão, mesmo que a gente utilize de forma correta, a gente começa a prestar mais atenção nisso, né? Mas uma coisa importante que eu costumo dizer para as minhas clientes, né, é que quando a gente faz extensão de cílios de forma segura e consciente, o nosso cílio... ele só vai cair quando o outro cílio já estiver empurrando o cílio... num ciclo natural mesmo. Exatamente, igual dente de leite. Eu costumo até explicar dessa forma para ficar mais fácil e claro para a gente conseguir entender. O cílio natural, né, o cílio baby, eu chamo ele de baby lash, o babyzinho, ele empurra o cílio adulto e aí nasce um cílio novo, né, naquele lugar. Então, quando você vai fazer a manutenção, a gente vai colar nesse cíliozinho que acabou de nascer. Perfeito. Vamos ver o próximo. E aí também mais uma dessa técnica clássica, formato glamour mais gatinho, que é aí a Giovanna Eubank, né, nessa foto. Linda. Esse olho dela é uma coisa incrível, né? E é uma honra pra gente poder construir uma extensão de cílios num olho tão bonito como o dela. E agora a diferença, o antes e depois ali é marcante, É marcante. E assim, é uma coisa muito legal, essas mulheres, principalmente as atrizes, elas trabalham muito com a imagem delas, né? Então, elas hoje em dia, para elas irem no mercado, elas têm que estar bonitas, né? Porque o tempo inteiro as pessoas querem tirar selfie com elas e a extensão de cílios para elas é uma mão na roda. Uma libertação nesse sentido, né? E o gatinho é porque no final ele é mais inclinado, como que é? É bem gatinho mesmo, assim. Na verdade, a gente tem hoje na empresa, a gente tem 6 formatos de cílios diferentes, né? Base, né? A gente faz sempre um de forma individual para cada pessoa.
O formato gatinho, ele é sempre mais puxadinho no canto. Quando a gente transforma o formato glamour gatinho, é porque na verdade a gente está colocando uma curvatura maior na frente, deixando também o gatinho no cantinho dos olhos. Ah, perfeito. Você vê que ele é bem espesso também, sim, né? Sim. Essa extensão de cílios que a gente utiliza na Giovanna é uma extensão de cílios que a gente chama de glam na MyLash. Perfeito. Vamos ver o próximo, Mal? Aí, é a mesma técnica dela, né? Sim. Bem espessa. Exatamente. Na verdade, esse cílio é um cílio mais fino do que o outro cílio da foto da Giovanna. A espessura que a gente está utilizando, né, o diâmetro desse cílio é de 0,15 milímetros. Ele é fininho. É muito fino, né? É muito fininho. E ele cria um efeito muito próximo do que é o cílio natural mesmo. Então, a gente depende muito da quantidade de cílios da cliente, por exemplo, né, para poder a gente criar um efeito legal. Esse cílio dessa cliente, apesar de ser curtinho, né, no antes você consegue enxergar que ele é curtinho, mas ele tem bastante, né, tem bastante quantidade de cílios, então a gente consegue criar um efeito bem cheio. Bem cheio. Vamos ver mais um. Aí, a Sharon Menezes, linda também. Mais um nesse estilo, né? Bem preenchido. Vamos ver mais uma. A Sharon foi a minha primeira atriz, né? Ela tá comigo já há 4 anos fazendo extensão de cílios, há muito tempo. E agora gravidíssima. Agora a técnica boneca, né? Fernanda Souza, que é bem boneca mesmo. Ela é uma boneca. O que seria a técnica boneca? Então... O formato, na verdade, boneca, né? Os formatos gatinhos, eles são maiores nas laterais externas, né? O formato boneca, a concentração do tamanho maior do cílio é no meio. Então a gente cria sempre um efeito mais arredondado. Você olhando a extensão, né, a foto, dá a impressão que está um pouquinho grande na lateral. Mas se você olhar essa cliente, né, ela com os olhos fechados, você percebe nitidamente que o olho dela na frente tá com um cílio maior. E se você notar, o antes dela, ela tem uma pálpebra que está escondendo ali o cílio natural dela, né? E com a extensão a gente consegue esconder esse efeito. Isso faz com que o olhar dela fique ainda mais aberto. É verdade, parece até que a pálpebra abriu, né? Então, isso deixa o olhar dela mais aberto, né? Ela fica mais bonita. A Fernanda é muito viciada em cílios, né? Muito. Ela costuma dizer que antes de fazer a extensão de cílios, ela já acordava e colocava o cílio antes de sair da cama. Olha só. Porque o cílio realmente mexe muito com a nossa autoestima, deixa a gente mais bonita. Claro, né? E aí você vê essa diferença até na pálpebra, realmente. Exatamente. Vamos ver mais um. Aqui, ó. Mais um igual à técnica da Fernanda, né? Esse tá mais alongado ainda, não Exatamente. Esse, ele é um formato boneca também e ele fica bem grande na frente. Justamente para poder criar o efeito de abrir o olhar. Geralmente... como a gente desenvolve isso, né? Na verdade, a gente faz uma análise simétrica do rosto da pessoa e vê o que seria ideal para ela, para que deixe o rosto dela ainda mais simétrico, né? E também é uma conversa, né? Então, exatamente. Na verdade, para chegar ao formato que é o ideal para aquele tipo de rosto. Exatamente. Tem mais algum? Ai, olha, formato natural. Esse é um formato natural. Você vê que a pele da cliente é uma pele já, né, de uma amadurecida, mulher mais né? Amadurecida, exatamente. E aí uma extensão de cílios mais curtinha, para poder só criar um efeito, né, de um suave rímel. E o formato natural é um formato que a gente costuma utilizar bem pequenininho mesmo, né? A gente usa também um formato arredondado, sem deixar as laterais, né, compridas, para deixar o mais sutil possível. A mulher vai perdendo cílio ao longo da vida, assim, demora mais na maturidade a crescer, ele vai clareando ou raleando ou não? Sim, a gente costuma, tem uma coisa que eu costumo dizer para as pessoas, e quando a gente é pequenininho, a criança nasce, o olho dela é pequenininho, né? Só que os cílios já tem um tamanho pré-definido, então os cílios da criança é enorme. Na medida que a criança vai crescendo, o cílio começa a ficar mais proporcional ao olho e aí, né, a gente começa a ter um cílio mais em tamanho normal. Você vê um monte de criança, às vezes meninos, cheios de olha, minha cílios, filha, né? todo mundo fala, ai, que cílios linda, enorme. Eu já vou entender que é agora. Depois pode ser cliente da Karina. É verdade. Quem sabe. Vamos ver o próximo. O sexy. Aposto que esse é um dos mais pedidos, não, Karina?
É um dos mais pedidos, porque ele faz um efeito gatinho, mas ele não fica tão puxado, né? Porque o puxado, às vezes, a gente fica achando que pode ser um pouquinho mais artificial, né? O sexy, ele acompanha um pouco a naturalidade do cílio natural que a gente já possui. Então, é muito utilizado, muito. Vamos ver se tem mais algum... Aí, ó, mais um... Essa é a Raka Minelli. Raka Minelli, mais um exemplo aí do formato sexy. E a Isis Valverde, a sereia aí, também com formato sexy, mas na cor marrom. Qual é a diferença? Tem cores, então, na hora de você escolher? Sim. Assim, o mais pedido é o preto, geralmente porque a gente quer criar o efeito de rímel. Mas tem pessoas que querem um efeito mais natural, então o cílio marrom é o indicado para essas pessoas, que não quer que as pessoas reparem que ela tá com alguma coisa. Né? Tipo, vocês olham e falam, nossa, você tá diferente, né? Mas não sabe o que é. Então, ainda mais na novela que a Isis também ficava muito na água e aí esse efeito natural casa com a personagem também. Exatamente. E também é legal você tocar nesse assunto, porque a extensão de cílios ela é totalmente à prova d'água. Então, inclusive a gente recomenda que você lave as extensões todos os dias, para aumentar a durabilidade, né? Então, a extensão de cílios, ao contrário do que era antigamente, é super indicada para você ir pra praia, para você viajar, tirar férias, né? E não tem problema. Só não pode passar rímel, ou pode? Na verdade, o ideal é que você não utilize. Porque se você usar rímel, você pode diminuir a durabilidade da extensão. Né? O que a gente pede para a pessoa fazer é que quando a extensão já começou a cair, você vai lá e pinta com rímel só os cantinhos onde a extensão caiu. Exatamente. Mas com muito cuidado, né? Para a extensão durar mais tempo possível. Então, você pode usar o rímel na pontinha dos cílios, mas isso vai fazer com que a extensão dos cílios dure menos. Então, o ideal é a gente criar o formato que você não precisa usar rímel no seu dia a dia. Ótimo, perfeito. Aí, mais uma no formato sexy também. Sim. E aí, glamour mais gatinho. Também vocês podem fazer um mix, né? De acordo com o olhar. Exatamente. Você nota que esse é o mesmo formato da Giovanna Eubank, mas está bem diferente. É porque eu dependo muito do cílio natural da cliente para poder criar aquele efeito. Então eu sempre preciso que a gente faça uma análise de cada pessoa e eu não consigo criar o efeito. Você chegar lá e falar, eu quero o cílio da Giovanna Eubank. Eu não consigo colocar o mesmo cílio em você. Por isso que a gente faz uma análise para ver o que é ideal para você sempre. Maravilha. Mais uma aí. Essa é a Giovanna Lancelotti. Giovanna Lancelotti. Nossa, muita diferença também do antes e depois. Essa também já faz com a gente também há muito tempo, né? Ela ama extensão de cílios, fala muito sobre o nosso trabalho. E você vê, ela tem muito cílio natural já. Ela tem muito cílio natural. Mas mesmo assim, a extensão de cílios para ela é uma libertação, né? Porque ela pode viajar, ela pode fazer tudo sem ter nenhum tipo de problema em ter que ficar colocando e removendo o rímel. É isso. Agora eu vou te pedir para você mostrar aqui, Karina, as pinças, que é incrível essa variedade que você tem. Enquanto eu vou pedir para o Maurício também ver se tem alguma pergunta. Se tiver, a gente já faz aqui. Vamos mostrando, então? Tá. Então, eu trouxe os cílios as pinças que eu utilizo para fazer o cílio clássico, tá? Eu gosto de utilizar pinças curvadas. Só mostrar aqui assim, ó. Que fica mais... É impressionante, é bem diferente mesmo. Essa pinça eu utilizo para poder pegar a extensão. E essa aqui eu utilizo para poder isolar o cílio natural. Olha lá, é bem diferente uma da outra mesmo. Elas são diferentes. E a pontinha fininha, totalmente diferente da pinça de fazer sobrancelha, por exemplo. Exatamente, exatamente. A Vera de Souza pergunta, como não dormir com a cabeça no travesseiro? Essa é a minha grande questão. Essa é uma questão, por exemplo... o problema é virar de lado ou enfiar mesmo a cabeça, não é ficar deitado, né? O problema é você dormir com a cabeça no travesseiro. O que a gente recomenda sempre é que se você costuma dormir sempre pro lado direito, você também dormir alguns dias pro lado esquerdo para ajudar a não desgastar mais o cílio que você dorme. Porque geralmente a gente acaba perdendo as extensões mais rápido no lado que a gente tem o hábito de dormir todos os dias. Né? Então, dormir com a cara no travesseiro é difícil, né? Mas você com a extensão, a sua vida muda. Você começa a coçar os olhos assim. Ah, é verdade.
coçar os olhos também pode tirar, então tem que tomar cuidado. Na verdade, você automaticamente você já começa a mudar os seus hábitos com os olhos. E aí não é aquela coisa que às vezes as pessoas falam assim, ai, eu vou fazer extensão e vou ficar, não vou poder colocar a mão nos olhos. Não tem isso. Você vai esquecer. A extensão de cílios, quando ela é feita de forma correta, você esquece que está usando a extensão. Fica muito sutil. Ao contrário dos cílios postiços, que você fica pesado. Fica pesado. Porque o cílio postiço ele é colado na pele, então não tem como você não sentir. A extensão é colada no pelo, com uma distância de 1 milímetro para a pele, de forma muito segura. Então não incomoda, você não sente incômodo nenhum, é muito legal. Bacana. A Juliana pergunta, como é feita a análise para saber qual tipo de técnica combina mais? Então, dentro da simetria facial, quanto mais simétrica você é, mais bonita você é na visão do outro. Então, o que a gente costuma... Já dizia Da Vinci, né, com o homem de... exatamente isso, a simetria perfeita. Exatamente. Então, o que a gente faz? Isso já é utilizado na sobrancelha. Na MyLash, a gente faz uma análise para enxergar o que seus olhos estão distantes, mais distantes do que o permitido, seus olhos estão mais juntos. Porque dependendo desses fatores... pode influenciar no cílio que eu vou colocar em você, por exemplo. Pode até ter diferença de um olho para o outro? Sim, não é tão comum, mas pode existir. Principalmente em pessoas que já fizeram algum tipo de cirurgia, blefaroplastia, mulheres que já fizeram algum tipo de cirurgia para corrigir a pálpebra, pode ocorrer algumas vezes algum erro em relação à simetria. E a gente pode resolver isso, por exemplo. A gente pode ajudar a cliente a ficar com um olho mais simétrico, mais bonito. E a Juliana pergunta também, quem usa lente de contato pode fazer a extensão dos cílios? Pode. A gente só recomenda que quando você for fazer a extensão de cílios, você remova a lente de contato antes de fazer as extensões. E o fato de você utilizar mexer muito nos olhos para poder fazer a remoção e a inclusão da lente, isso pode influenciar na durabilidade. A Arilda fala que a cola, ela afirma, né? Pode provocar uma alergia? Pode mesmo? Qual é o cuidado que tem que se ter? Então, quando a pessoa faz a extensão de cílios, a gente infelizmente não sabe dizer qual é o tipo de pessoa que pode ter alguma reação alérgica. Principalmente porque quando a gente coloca a extensão de cílios, a gente coloca sempre distante da pele. Só que o cianoacrilato, que é a base do componente principal da cola de extensão, quando ele entra em contato com o ar, ele cria um gás, né? E esse vapor é irritante aos olhos. Então, existem pessoas que usam extensão de cílios a vida inteira e nunca tiveram nenhum tipo de irritação. Outras pessoas podem desenvolver alergia, mas o número é tão pequeno de pessoas que têm alergia, né? Se você é uma profissional capacitada, você está fazendo de uma empresa séria, a cola, ela tem procedência, né? E as profissionais, elas têm habilidade para fazer extensão, a chance de ter uma reação alérgica é muito pequena. Muito pequena. E aí, se acontecer, aí procura uma dermatologista. Essa seria a única contraindicação, no caso? Sim, por exemplo, a pessoa que tem uma reação alérgica, ela tem que remover a extensão, não tem outra alternativa. Tem pessoas que querem continuar utilizando, mas a nossa recomendação é sempre que faça a remoção. E aí, a gente não utiliza nenhum tipo de componente químico, porque se eu uso o removedor tradicional que a gente faz para poder remover uma extensão de cílios normal, isso pode aumentar a irritação da pessoa. Então, a remoção de uma pessoa que tem reação alérgica tem que ser 1 a 1, cílio por cílio, para poder... Da mesma forma como foi colocado. Para justamente ter a segurança de que essa pessoa não possa ter uma reação maior, né, uma irritação maior, para justamente ser um pouquinho menos desconfortante para ela. Perfeito. A Thalita pergunta se é mito ou verdade que os cílios caem. Então, essa é uma questão, né, que é um mito realmente. O nosso cílio, ele nasce, cresce e morre, e isso é como qualquer outro pelo do nosso corpo. É que nosso cabelo demora anos, né, para crescer, né? Então, para crescer um outro pelo no lugar. Então, a gente não sabe disso, a gente não aprende isso na escola. Quando a pessoa percebe que a extensão está caindo com o cílio natural, ela fica com medo, né? Mas, na verdade, quando ela é feita de forma correta,
não existe risco para poder fazer ocorrer uma queda em tempo errado, né, para aquela extensão de cílios. Então, o que a gente sempre recomenda é quando você for procurar um lugar para fazer extensão, é que você procure um lugar sério que tenha preocupação de isolar o cílio natural. Porque se eu coloco uma extensão em cima de vários cílios naturais seus, eu vou danificar esses cílios que estão em torno dos cílios naturais que eu colei. Porque eu impeço o crescimento natural dele. Vamos mostrar os cílios, na verdade? Sim. Karina. Peguei aqui cílios bem grandões, né? Esses são de qual tipo? Esse aqui é o cílio clássico. Então eles vêm assim em filetinho, tá vendo? Ó, vou mostrar pra cá, né? Eles ficam em filetinhos. E aí é um trabalho artesanal. Então, o objetivo para a gente conseguir colar todas as extensões é colocar um cíliozinho em cada cílio natural. Caramba! Olha isso, cola um a um. Um a um. Ou seja, não vou pegar isso aqui, colocar e achar que tá pronto. Não, não, não. Por isso que você vê em muitos lugares as pessoas usando tufo. O tufo, que é aquele cílio que você compra numa farmácia, sim, ele é para ser utilizado com uma cola de um dia, né? Aquela cola que você vai colocar com a maquiagem. Se você coloca a extensão de cílios, né, o tufo com a cola de extensão de cílios, você vai danificar o cílio natural daquela pessoa. Perfeito. Então, por isso que você escuta muito falando sobre cílio cair, danificar os meus cílios naturais, porque muita gente utiliza ainda a técnica de tufinho com cola de extensão de cílios. Incrível. E você corta depois, assim, Não, já tem que escolher o tamanho certo. Quando a gente vai, né, colocar o cílio na pessoa, eu já fiz essa análise em você, eu já sei o tamanho do seu cílio natural e sei o máximo que o seu cílio pode receber de tamanho de extensão, para justamente preservar a saúde do seu cílio. Então, e você já vai dizer pra mim, olha, Karina, eu quero um cílio mais natural, eu quero um cílio médio, não quero uma coisa muito chamativa. E também tem uma leitura que a gente faz de cada cliente, né? Então, eu já olho pra cliente e já sei mais ou menos o que ela quer. E aí, em cima disso, é que eu já vou fazer a extensão pra você com o tamanho que vai ficar. Porque, se você olhar o cílio, né, a extensão de cílios, a base dela é cônica, né? Ela faz uma pontinha. E essa pontinha, se eu cortar com a tesoura... Você quebra o movimento. Quebra o movimento. Então, ele fica completamente artificial. Então, não adianta a cliente chegar pra gente e falar, eu quero um cílio enorme, né? E aí a gente coloca um cílio grande nela e depois ela vai pra casa e corta em casa. Isso faz com que a extensão de cílios ela vai ficar muito artificial, né? Não fica bonita. O legal mesmo é a gente já sair com o cílio do tamanho que vai ficar. E você me falou a questão da escovinha, como é que é isso para pentear, né, em casa? Já que a gente não vai usar o Curvex, até é hábito, né? Não vai passar o rímel, como que faz para pentear os cílios depois que você faz a extensão? Então, o que a gente recomenda é que você todos os dias escove as suas extensões de cílios. Para quê? Na medida que o cílio ele vai crescendo, ele começa a ficar um pouco solto, né? Porque ele vai ficando um pouco tombadinho pro lado, se ele não tiver penteado. Então, quando a gente penteia todos os dias, ele fica bem arrumadinho, alinhado. Isso ajuda, né, no processo de crescimento do seu cílio natural e deixar também o olho mais certinho, né? A extensão dos cílios mais arrumadinha e bonita. A gente sempre pede para todo mundo lavar os cílios todos os dias e escovar todos os dias. E lava apenas com água ou tem algum produto para passar? A gente é simples, tá? Você vai lavar com shampoo de bebê misturado com água filtrada todos os dias para poder tirar a oleosidade e não correr risco de você ter algum tipo de fungo ou qualquer coisa nos olhos. Antigamente, né, quando a extensão dos cílios começou, as pessoas achavam que lavar os cílios era a pior coisa do mundo. Mas na verdade é o contrário, porque quando você não lava a extensão, você faz com que a oleosidade da sua pele possa prejudicar a extensão. Porque a gente não falou sobre isso ainda, mas o óleo, ele repele a cola. Então, tanto que a pessoa que usa extensão não pode usar um removedor bifásico, por exemplo, que é um removedor de maquiagem com óleo para poder não interferir na durabilidade da extensão. Fica mais uma poderosa dica. E a Patrícia pergunta aí de novo qual é o tipo que a Isis Valverde colocou. Ela coloca sexy sempre. Só que com marrom, né? Com marrom, a gente tinha falado aqui. É isso. E ela pergunta também qual é o ideal para um efeito discreto.
O efeito discreto, eu sempre indico um cílio curto, né? Então, tamanhos no máximo 10, 11. E talvez não muito preenchido? Exatamente. Colocar o cílio clássico, não grande nas extremidades, né? Porque grande na extremidade dá a impressão de que você está mais maquiada, né? E eu recomendo sempre um formato natural. A gente falou da Sharon também, na gravidez pode colocar cílios? Sim, sim. O que a gente faz na MyLash é o seguinte, a extensão de cílios, existe um risco pequeno, mas existe de existir a alergia. Então, a cliente de primeira vez nunca fez extensão de cílios, ela está grávida, a gente não faz. Somente por essa questão. Agora, se você é uma cliente nossa, já faz extensão de cílios, já está habituada, engravidou, não tem problema algum. Até porque a foto, quando a mulher está lá com o neném no colo, no dia do parto, as olheiras ali, né, no parto, com os cílios, fica a coisa mais linda do mundo. Você vê aquele nenenzinho no colo da mãe com aquele cílio grandão, fica muito bonito. Bacana. Karina, muito obrigada. Vou convidar quem tiver aí mais dúvidas, pode mandar nos comentários que eu vou convidar a Karina a mais tarde entrar e responder. E eu te agradeço mais uma vez aí por essa aula. Vamos sair daqui todo mundo com vontade aí de ter os cílios maiores, mais bonitos e ser feliz, né? Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Até semana que vem.